Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos. Bom dia! Bom domingo! Está no ar o Mundo Cooperativo Especial de fim de semana. Estaremos juntos pela próxima hora, com muito turismo, economia, agronegócio e cooperativismo, é claro. Hoje vamos passear pelas montanhas capixabas. É nesta época do ano que os turistas sobem a serra para curtir o friozinho das montanhas capixabas. E se esse é o destino, lá vamos nós, rumo a Domingos Martins. Tem ainda um bate-papo sobre os resultados do Sicoob Espírito Santo nesse primeiro semestre de 2021. Nós chegamos a uma carteira de crédito de 6,6 bilhões. A nossa carteira são mais de 520 mil contratos. Então mostra que o Sicoob está fomentando a economia local. Os nossos depósitos também ultrapassaram a barreira de 7,7 bilhões. Domingo é dia da coluna Nosso Campo com a Renata Erler. Bom dia, pessoal, meu nome é Renata Erler e na coluna Nosso Campo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns cuidados que a gente precisa tomar com o rebanho quando a temperatura cai muito. Também vamos falar sobre piscicultura no programa de hoje. Atualmente, 60% de tudo que se cultiva no Brasil é tilápia, seguido do tambaqui e das outras espécies. Quando eu falo outras espécies, é principalmente carpa, truta e panga, que é um peixe novo que chegou no Brasil, uma produção em São Paulo e na região Nordeste que tem crescido bastante. A piscicultura gera cerca de 1 milhão de empregos diretos e indiretos. A cadeia de produção de peixes cultivados no Brasil, em 2020, atingiu mais de 800 mil toneladas, com uma receita de quase 8 bilhões de reais. Sobre esse assunto, eu converso agora com Francisco Medeiros, presidente da Associação Brasileira de Piscicultura. Olá, presidente, tudo bem? Traça um raio-x pra gente. Como anda o setor da piscicultura aqui no Brasil? Atualmente, 60% de tudo que se cultiva no Brasil é tilápia, seguido do tambaqui e das outras espécies. Quando eu falo outras espécies, é principalmente carpa, truta e panga, que é um peixe novo que chegou no Brasil, uma produção em São Paulo e na região Nordeste que tem crescido bastante. A taxa de crescimento da tilápia especificamente, ela é de 2 dígitos por ano, enquanto as outras espécies, no caso dos nativos, estão praticamente estagnados nos últimos anos, e isso faz com que a gente verifique hoje, e devemos continuar verificando isso nos próximos anos, uma participação maior da tilápia na nossa cesta de produtos de cultivo. E por que essa atividade tem crescido no país? A atividade de piscicultura vem crescendo no Brasil por alguns princípios básicos. Primeiro, que o nosso consumo per capita de peixe é muito baixo. A média mundial é 20 quilos habitante ano e nós consumimos 10 quilos habitante ano. Aí aparece uma oportunidade. A segunda oportunidade é que nós temos o melhor ambiente para a produção de peixes. Nós temos recursos hídricos, condições climáticas e principalmente insumos, ração. Ou seja, quem produz peixe pelo mundo compra no Brasil, ou seja, vem no mercado do Brasil comprar os insumos para a ração. Então nós temos esse aspecto de competitividade. Mas estamos muito neófitos nesse processo e necessitamos assim, crescer muito. Por isso as oportunidades são tão boas. Quais as descobertas mais atuais na área da piscicultura? Com relação à tecnologia, à pesquisa, o que tem que ser descoberto recentemente, nós temos no Brasil, especificamente, nós temos um dos melhores corpos de pesquisadores em aquicultura do mundo. Na área de tilapicultura, é o terceiro país, depois de China, Estados Unidos, em número de trabalho. Nós ainda temos um distanciamento com relação à universidade do setor produtivo, mas algumas descobertas importantes, principalmente na área da tilapicultura, ou seja, a utilização da pele para recuperação de queimados e
estudos recentes demonstram que a tilápia tem uma série de nutrientes fundamental para a saúde, desde criança até idosos. Essas descobertas são fundamentais para que o setor cresça e principalmente para que melhore a comunicação com o nosso consumidor, sabendo que está consumindo um produto que, além de atender às suas necessidades de saciedade de alimento, está trazendo principalmente saudabilidade para ele. As pesquisas trabalham nesse sentido e os resultados até nesse momento são bastante promissores. Francisco, como tem sido o trabalho da associação aqui no país? O principal trabalho da associação é trazer melhor competitividade para o produtor, seja na base até no topo. Ou seja, nós temos que ganhar mais dinheiro com esse negócio porque existe uma oportunidade real. Não é mais um potencial, é oportunidade. E os ambientes e as estradas por onde nós caminhamos têm algumas dificuldades que a gente trabalha para melhorar essas estradas e aumentar a velocidade. E o resultado a gente já observa aí porque a nossa taxa de crescimento é superior das demais proteínas de origem animal. Então, o trabalho é criar um melhor ambiente para essas empresas da cadeia produtiva do peixe de cultivo no Brasil. E qual é o maior desafio da piscicultura hoje? Nós temos uma atividade, peixe de cultivo no Brasil, com uma taxa de crescimento superior às demais proteínas de origem animal no Brasil. Agora, em compensação, nós temos um marco regulatório do século passado. Esse é o grande desafio que encontramos hoje no nosso dia a dia. E o futuro? O que vem por aí? Com relação ao futuro, o futuro é a gente ter uma grande participação na produção de proteína animal no Brasil, uma grande participação nas exportações dessa proteína. Agora, o que nós trabalhamos para o futuro é que a cada dia um cidadão brasileiro, ao sentar, tenha um pedaço de peixe de cultivo no seu prato. Esse é o futuro que nós trabalhamos e esse é o futuro que nós buscamos para o nosso setor. Esse consumidor com produto de qualidade, preço acessível e principalmente lhe proporcionando saúde. Isso tudo produzido com sustentabilidade. Esse é o nosso futuro. Francisco, muito obrigado pela participação aqui no nosso Mundo Cooperativo. A gente vai para um rápido intervalo e o Mundo Cooperativo especial de fim de semana volta já. A primeira cooperativa oficialmente no mundo surgiu na Inglaterra, em 1844. Surge para mostrar para a sociedade da época uma nova possibilidade de vida para o homem. Foi nesse momento que 28 tecelões tiveram a ideia: e se nós comprássemos direto dos produtores do alimento, em vez de comprar do nosso patrão? Nós vamos comprar deles, vamos comprar mais barato e vamos consumir ainda com mais qualidade. A primeira cooperativa é uma cooperativa de consumo. Ninguém acreditou neles que isso ia dar certo, mas perseveraram, insistiram e não deu somente certo, como se disseminou essa ideia para o mundo. É dessa maneira, com as dificuldades do seu tempo, o homem se organiza e forma uma cooperativa. Nova Petrópolis é a capital nacional do cooperativismo. E a gente tem aqui uma história, né? Um legado muito grande, né? Que o nosso padre Theodor Amstad criou a primeira cooperativa de crédito, né? Que é a Sicredi Pioneira em 1902. O discurso do padre foi principalmente o desenvolvimento regional que isso geraria. O propósito inicial da nossa cooperativa foi justamente unir trabalho e dinheiro. A comunidade entende muito a importância da cooperativa de crédito como promotora do desenvolvimento econômico e social e não como um banco. Nós somos uma sociedade de pessoas, nós valorizamos o trabalho e não o capital. A gente tem que dar importância a isso, mas mais importante do que isso é a pessoa, é o trabalho. No momento que você gera riqueza em um local e distribui naquele local, você está fazendo com que a comunidade ganhe com isso. Porque quando muitos se juntam e cada um fazendo um pouquinho, o resultado é gigantesco. Fazer o bem a não saber a quem.
Esse é o grande diferencial da cooperativa, transformar a vida das pessoas. Agora as notícias do agronegócio. O termo agrofloresta tem se tornado cada vez mais conhecido no meio rural. É um sistema que une boa produtividade e preservação do meio ambiente. Já pensou você acordar de manhã, ir no seu quintal e fazer uma colheita, como essa aqui, ó, de hibisco? Olha o tanto que eles conseguiram colher só hoje de hibisco. E tem mais. Nessa plantação tem, por exemplo, a banana, que se tornou aqui num bolo delicioso. Nesse suco verde aqui, ó, só com ervas também do quintal. Tudo isso na propriedade do Eider, que fica aqui em Anápolis. Você colhe tudo isso, Eider? Justamente, esse aqui faz parte, né, de todo um processo que nós temos aqui. Então tem isso e muito mais aqui, junto e misturado. Eu tô curiosa agora para conhecer essa plantação do Eider e da mãe dele, porque diz que é uma agrofloresta. Você já ouviu falar nesse nome? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Queria que você me mostrasse essa sua agrofloresta, o que é, e pra gente ir lá conhecer. Vamos lá então? Vamos, é bem mais fácil eu poder mostrar na prática, né? Para vocês poderem entender melhor o conceito. É uma área aqui de 2 hectares e que tem tantas espécies que o Eider nem sabe mais quantas são. Só para vocês terem uma ideia, aqui tem abacate, eucalipto do lado de cá, do outro lado tem banana, aqui eles já estão plantando algumas do cerrado, como mangaba, cagaita, dá para ver hibisco. Tem uma bem bonita que a gente viu também, que é a neve da montanha, linda essa neve da montanha, né? Que faz parte, né? A gente fala assim, é tudo misturado, mas não tem um motivo, né, Eider? Com certeza, é uma bagunça organizada, né? O sistema agroflorestal, ele tem esse intuito de harmonia, né? Ele quer, a proposta é imitar, né, a natureza. Então a gente traz esse conceito natural para cá, para envolver a agricultura dentro desse processo. Tem mais, gente, não é só isso não. Tem uma parte só de hortaliças também, né, Eider? Sim, as hortaliças elas fazem parte, né? Nós chamamos ela de placenta, né? Um dos conceitos dentro da agrofloresta, ela é o que dá início, ela dá o start de todo esse sistema. Eu vou entrar aqui na área das hortaliças e tudo chama atenção. Olha esse buganvília aqui, que lindo, gente. A ideia é fazer um arco dele. Ele já está aqui com flores. E olha só o que é que tem do meu lado aqui, ó. Hortelã. Gente, você pega a folhinha assim, ó, cheira, até com a máscara dá para sentir o cheirinho da hortelã. E tem muita coisa aqui que a gente encontra. Olha essa aqui, ó, essa é a tansagem, ou tem gente que chama transagem também. E vocês lembram do suco verde que eu tomei? Tinha tansagem também. E tinham outros ingredientes, outras ervas daqui também. Sim, aqui é o nosso exemplo clássico, né, na parte das hortaliças, onde a gente traz esse conceito da floresta para cá, para buscar esse equilíbrio, para buscar essa harmonia, né? Então por isso que tem essa grande variedade aqui, né? Uma das coisas que a gente quer buscar aqui é imitar o que a mata nativa faz, né? Então ter o consórcio de várias plantas, né? O chão ser coberto, né? Porque a natureza faz isso naturalmente, né? No seu local. E aqui a gente busca esses conceitos que ela faz, trazendo para cá, que é o solo coberto, né, o solo vivo, né? Então, dentro desse conceito, o solo ele é a base. Então a gente tem que trabalhar com ele, né, deixar ele sempre bem coberto, né, para que ele possa conservar os nutrientes, conservar sempre úmido aquele local onde as plantas estão. Você sabia que o tomate para a indústria é cultivado diferente do tomate de mesa, desse que a gente come no dia a dia, e tem produtor com boa expectativa para a safra deste ano? O Eli José está animado com a produção de tomate industrial neste ano, tanto que aumentou a área plantada. Na safra de 2020, o produtor cultivou 182 hectares e neste ano plantou 304 hectares. Ele tem gostado dos resultados do tomate rasteiro, que é utilizado em escala industrial. A principal diferença dele é que esse é cultivado no chão, por isso que a gente chama tomate rasteiro, né? E as variedades são todas diferentes,
Não que esse não seja um bom tomate para a salada também, né? O tomate de mesa é colhido em várias etapas também, né? E esse aqui não, esse aqui quando ele chega todo ele, a gente colhe de uma vez só, né? Essa área é de mudas transplantadas. Isso significa que as mudinhas vieram para cá, foram colocadas aqui na terra. E o ciclo dessa variedade varia de 90 a 100 dias. Portanto, essa lavoura aqui deverá começar a ser colhida daqui a uns 10 a 15 dias, por exemplo. E a gente observa que os pés de tomate estão bem carregados, as frutas estão amarelando já para o lado do vermelho. E toda a produtividade vai para uma indústria aqui de Goiás de produtos atomatados. Tudo isso aqui vai virar extrato e também ketchup. E a expectativa é boa de produzir 130 toneladas de tomate industrial por hectare. E o preço de venda também melhorou. Na última safra, o Eli vendeu a tonelada deste tomate para a indústria a R$ 220. Já neste ano, conseguiu um preço melhor, R$ 300 a tonelada, um aumento de R$ 80. Mas em contrapartida, tudo subiu de preço, desde o calcário, fertilizantes, energia e até o combustível. Produzir já não está num valor que cobre as despesas não. No fim, a lucratividade vai ser parecida com o ano passado. E tudo encarece para produzir. Estamos no período de seca na região centro-oeste. Chuva? Não temos nem previsão. E para a terra produzir, é preciso jogar água. E muita água. Tá vendo aí? O tomate precisa ser irrigado. Haja água e também energia para movimentar o pivô central. Tudo isso acarreta custos na produção final. A média nossa de irrigar o tomate nessa fase, esse que a gente está vendo aqui está um tomate já com 95 dias. A média aqui é 35 milímetros por semana. E você sabia que o tomate industrial tem algumas características? Primeiro, o industrial é rasteiro e não precisa de estacas. Além disso, na lavoura, a gente vê o pulverizador aplicando defensivos para evitar pragas e doenças, já que o tomate fica em contato direto com as folhagens e com a terra. Segundo o IFAG, Instituto de Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, aproximadamente 11.450 hectares foram plantados neste ano. Um aumento de 8,8% da área plantada em relação ao ano passado. E a previsão é produzir 92.900 toneladas nessa safra, aumento de 7,5% em relação ao ano passado. Vem aí a Renata Erler com as notícias da coluna Nosso Campo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Renata Erler e na coluna Nosso Campo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns cuidados que a gente precisa tomar com o rebanho quando a temperatura cai muito, né? Principalmente nessas regiões onde acontecem geadas localizadas, enfim, temperaturas abaixo de 15 graus. Bom, considerando que os animais estão a pasto, esses são os que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Existem os que se convalescem com maior facilidade porque já tem uma imunidade mais baixa, né? Os animais mais velhos, os animais mais magros, com score corporal de 3 para baixo, né? Esses animais eles não têm capa de gordura e não têm tanta condição assim de se proteger. Então eles correm um risco maior de em baixas temperaturas terem problemas, né? Problema de hipotermia e problema também porque como já tem uma imunidade mais baixa, ele ser acometido por alguma doença, uma pneumonia, e aí sim animal sofrer, né, e acabar inclusive provocando prejuízo. Então, para animais a pasto, o que a gente pode fazer para ajudá-los quando a temperatura cai, né, a nível assim de desafiar, né, a imunidade e saúde desses animais? Bom, a primeira coisa é que quando as temperaturas caem no inverno, a nossa forragem também ela tá um pouco pior, né? O capim tá seco. Então, o primeiro ponto principal é garantir o volumoso, garantir que mesmo estando seco tenha capim para esses animais, e aí a gente trabalha em torno de 3 a 4
toneladas por hectare, considerando que essa é a quantidade para alimentar uma unidade animal, sendo que uma unidade animal representa um animal de 450 quilos, tá? Então, o primeiro ponto é garantir a alimentação. Segundo ponto, a suplementação, porque quando você suplementa esse animal com alimentos energéticos, né, proteico-energéticos, você aumenta a carga de energia e aí, com esse aumento da carga de energia, o animal também consegue estabelecer, com essa quantidade maior de caloria, né, ele produz mais calor e isso traz para ele uma condição melhor para que ele consiga se proteger. Então, além de garantir o volumoso, garante também uma suplementação com mais caloria, mais energética, que vai garantir para esse animal aí uma condição de produzir mais calor e se proteger do frio. Além disso, né, se a propriedade possui alguns bosques, mata, enfim, lugar mais arborizado, dá preferência, quando a temperatura for cair, dar preferência de colocar os animais nesses piquetes, né, nessas mangas onde existe árvore, porque eles se agrupam e ali embaixo das árvores eles se protegem do frio e do vento. Mas não são essas atitudes isoladas que vão resolver o problema, né? Lógico que quanto mais recurso for utilizado, se você tem comida, usa suplementação e ainda tem um bosque para esses animais se protegerem, com certeza o índice de problema vai ser baixíssimo, você não vai ter problema de perda dos animais, né? Não é um ou outro, a gente tenta fazer aí os agrupamentos das ferramentas que a gente tem para que esses animais se protejam do frio, tá? Outra preocupação é a questão da água, porque a água congelada, muito gelada, ela também pode provocar aí problema, porque quando ela chega muito gelada no rumen, acaba provocando morte das bactérias ruminais. E aí a gente também acaba tendo problema nesse sentido. Então, animais que tomam água de córrego, dos córregos congelados, né, eles têm tendência a ter problema digestivo, porque a água muito gelada ela pode provocar morte bacteriana. Então, como que a gente melhora isso, né? Tendo bebedouros e estabelecendo um manejo de corrente nos bebedouros para que essa água não fique tão gelada. Mas é mais difícil a questão da água porque exige um pouco mais de investimento, né? Então a gente trata alimentação, ambiente e tenta proteger esses animais. Bom, aqui no Espírito Santo a gente não sofre tanto com frio, né? A gente não chega a passar por grandes geadas e córrego congelado, mas as temperaturas caem abaixo de 15 graus, então é preciso tomar bastante cuidado com a suplementação e com a questão aí dos bosques, de ter esses animais um pouco mais protegidos e saber que os animais mais magros são os que convalescem primeiro, né? Animais abaixo de score e os animais mais velhos. Então, se você não consegue proteger todos, dê preferência para colocar os lotes de animais mais velhos e animais mais magros, onde tem bosque, onde tem algum abrigo, além de trabalhar a suplementação. Assim você não perde resultado e assim o seu animal não fica doente. E ainda tem uma observação em relação ao manejo, né? Que quando a geada chega, ela resseca esse pasto e esse pasto fica lá seco ainda disponível para os animais. Então, em relação ao manejo, a gente dá preferência de superlotar essas áreas para que os animais consumam essa forragem, porque se em algum momento chover, esse capim que passou pela geada e secou, existe uma atuação de um fungo que vai fazer com que ele apodreça, essa comida vai ser perdida. Então a gente superlota essas áreas onde sofreram com a geada para que os animais consumam, essa comida não seja perdida e depois distribui esses animais aí para as outras áreas. Então, além do cuidado que é preciso ter com os animais, a gente precisa também
ter esse cuidado com o manejo para conseguir aproveitar essa comida e não ter perda dentro da fazenda. Esse era o recado de hoje. Um bom domingo a todos, um grande abraço. Intervalo rápido, nós já voltamos. O cooperativismo é para todo mundo. Pro mestre zen, pro jogador de basquete, pro malabares, pro economista, pra bailarina e para todo mundo do grupo do Zap. O cooperativismo é para todos que buscam um mundo mais justo. Deu para ver que é para todos e para você também. E para formar uma cooperativa, basta seguir 5 passos. E lembre-se, estamos aqui para te ajudar durante todo o processo. Para começar, reúna um grupo de pessoas com interesses econômicos comuns. Fique atento ao número mínimo que é preciso para a formação da cooperativa. Depois, crie um plano de negócios. Em assembleia, defina regras, estatuto e outros assuntos essenciais. Formalize a cooperativa e pronto! Agora é só começar o trabalho. Vem com a gente, juntos somos mais fortes. Acesse Somos Coop e saiba mais. Vem notícia boa aí, o Sicoob Espírito Santo tem muitos motivos para comemorar os bons resultados deste primeiro semestre de 2021 e por isso eu recebo aqui no estúdio Nailson Dalla Bernardina, ele que é diretor executivo do Sicoob aqui no Espírito Santo. Nailson, bem-vindo mais uma vez. Estava sumido, hein? Obrigado do convite de estar aqui novamente com vocês. É muito importante falar, né, dos resultados do cooperativismo, do Sicoob aqui no Espírito Santo. Obrigado a oportunidade de estar conversando com todos vocês. É sempre bom ter você aqui no programa, ainda mais para falar de coisa boa. A notícia é muito boa. Temos notícias boas do Sicoob. Sim, primeiro eu quero iniciar fazendo um agradecimento, né? Nós estamos vivendo ainda um período aí, se tudo der certo, saindo da pandemia, com o avanço da vacinação, mas é um agradecimento aos nossos cooperados, aos nossos profissionais e todos aqueles envolvidos com o Sicoob, né, em todo o estado do Espírito Santo e nas demais regiões onde nós atuamos. Então é muito importante ter essa capilaridade para que a gente pudesse estar ouvindo o nosso cooperado e mesmo num momento de adversidade trazendo uma notícia boa, que são os resultados consistentes do cooperativismo e alguns lançamentos que estamos fazendo aí para este período, para esse final de ano ainda. Vamos contar para quem está em casa, e deve estar todo mundo já assim, ansioso, querendo saber a principal notícia. Qual que é a principal notícia desse resultado do Sicoob Espírito Santo nesse primeiro semestre de 2021? Bom, nós chegamos a uma carteira de crédito de 6,6 bilhões, né? A nossa carteira são mais de 520 mil contratos, então mostra que o Sicoob está fomentando a economia local. Os nossos depósitos também ultrapassaram a barreira de 7,7 bilhões. Temos também uma captação de poupança de 1,5 bilhão. Então, assim, números muito consistentes. Os nossos ativos totais, né, que passaram de 11 bilhões. Quando eu somo aí esse valor da poupança, então fico com 12,5 bilhões de ativos administrados, o que é muito importante. E dessa forma o patrimônio da nossa instituição, que são dos cooperados, são de todas as pessoas que fazem parte do Sicoob, ele ultrapassou a marca de 2,4 bilhões e esse dinheiro ajuda a fomentar a economia de cada localidade, porque boa parte desse valor é do capital social, que são dos nossos cooperados e, consequentemente, ele tem parte nesse valor, que são das economias geradas pelo sistema cooperativo. E o resultado mesmo, que a gente chama de sobras, no primeiro semestre de 2021, as nossas sobras foram de 245,6 milhões, a nossa sobra recorde. A gente sabe o período tão complexo que estamos vivendo, mas o Sicoob vem, como eu falei, entregando resultados consistentes, que é da sociedade. Isso é importante nós estamos frisando, que é o resultado coletivo dessa união dos nossos cooperados, pessoas físicas, pessoas jurídicas, o nosso time de líderes, os nossos líderes, né, locais e sem falar dos nossos profissionais que estão dando toda a atenção para esses empreendedores, para os nossos cooperados. Nailson, a gente sabe que existe um planejamento todos os anos da cooperativa. Sim. E também da gestão da cooperativa. Vocês esperavam alcançar esse resultado? Está dentro do esperado nesses 6 primeiros meses do ano esse resultado? Olha, está acima da nossa expectativa inicial e vou dizer por quê.
Todo momento, historicamente, né, nos momentos de crise, como já vivemos várias, né, em anos recentes, o Sicoob sempre se coloca muito ao lado do seu cooperado. Então nós fizemos uma ampla reformulação das operações de crédito, novas concessões de crédito, postergação de pagamentos, novas modalidades para ajudar todos os nossos cooperados, tanto as pessoas físicas quanto jurídicas, passar por esse difícil momento que foi a pandemia. E por nossa satisfação hoje olhar que esse apoio está rendendo de forma muito positiva para o cooperativismo. Ele estava ao lado e agora os negócios, né, a gente está começando essa retomada, muitos negócios estão indo muito bem, o agronegócio é um grande exemplo disso, e com isso os resultados do Sicoob também. Então foi muito bom estar ao lado do cooperado e o cooperado está reconhecendo isso cada vez mais, fazendo mais negócios com o sistema Sicoob. E a gente já tem comentado aqui no programa a participação do Sicoob no agronegócio que você acabou de citar. Tem recurso do Plano Safra aí, prestes a ser liberado para que os produtores rurais possam usar esse dinheiro para fomentar ainda mais essa nossa produção agrícola aqui no estado, né? Sim, o sistema Sicoob tem uma expectativa de fazer uma liberação na ordem de 550 milhões de reais para o ano safra, né, 2021-2022, em várias modalidades de crédito e, se for necessário, nós vamos buscar mais recursos para fortalecer ainda mais o agronegócio capixaba. Então, podem contar com o Sicoob, todos os nossos cooperados e mesmo aqueles que ainda não são cooperados do Sicoob, procurem uma de nossas cooperativas, né, ou de forma física ou de forma digital, se torne um sócio que nós teremos recursos adequados no momento certo para todas as modalidades de crédito rural. Nailson, uma peculiaridade da cooperativa de crédito do Sicoob é estar próximo do cooperado. A gente percebe que, enquanto há fechamento de muitas agências de bancos públicos e privados, o Sicoob está indo na outra direção, né? Abrindo agências em locais próximos de empreendedores, do homem do campo. Então, essa filosofia, você acredita que ela também ajudou nesse resultado? Com certeza. Nós estamos mesclando muito na nossa estratégia, desse planejamento que você disse no início, conjugar o físico com o digital. Então, a gente quer buscar sempre cada vez mais comodidade para os nossos clientes, para os nossos cooperados, mas sem perder essa essência de estar próximo de uma consultoria, de uma orientação, especialmente assim para os micro pequenos empreendedores, levando essa visão de educação financeira, de planejamento de médio e longo prazo. Então, por isso é muito importante na nossa estratégia o físico, as nossas agências, são 147 agências que o Sicoob Central Espírito Santo acompanha, das nossas 7 cooperativas, e também no mundo digital. O digital veio para ficar, né? Ele ajuda muito o sistema, além de entregar comodidade para o nosso cooperado, de também reduzir o custo operacional das cooperativas, trazendo com que a gente consiga entregar mais sobras, mais resultados e mais comodidade para o nosso cooperado. E só para você que está em casa ficar atento a um número, os serviços digitais do Sicoob, nesses primeiros 6 meses de 2021, cresceram 138,3%. Mostra que é o futuro. O futuro está aqui, na palma da mão. É isso, Nailson? Eu digo que já é o presente, né? Já não é mais o futuro. As nossas transações, quando a gente coloca todas as transações, 95% das transações já são feitas pelo autoatendimento, ou pelo mobile, ou por outras formas de autoatendimento do nosso cooperado. Quando a gente fala só de transações financeiras, esse número é de 80%. Então mostra que as pessoas já têm a confiança de utilizar e estão conseguindo, de forma muito simples, né, de forma intuitiva, fazer as suas transações financeiras. E eu posso falar por experiência própria, porque eu virei um cooperado, né, do Sicoob e tenho o aplicativo e consigo resolver a minha vida. Então, se você parar para pensar que hoje eu não preciso mais ir numa agência física, que eu consigo resolver tudo pelos canais digitais, é uma facilidade grande. Você paga a conta, você faz pagamento por meio do Pix, você faz transferência. Se precisar fazer um saque, você usa o celular para fazer um saque, você não precisa mais ficar preso na maquininha, só apontar, tem o QR Code, o dinheiro sai. Então, eu acho que essa facilidade é algo que atrai muito o público. E principalmente essa nova geração que está vindo aí, né? Que é a geração interligada e que está de olho em tudo que surge de tecnologia. E vocês, pelo visto, têm um time também que desenvolve e que está presente em todas essas soluções tecnológicas, né, Nailson? Sim, e de uma forma que o nosso cooperado, o nosso cliente, possa experimentar, né,
as nossas soluções tecnológicas da forma dele. Então, nós estamos centrados mesmo em entregar soluções para os cooperados. Vem crescendo o número de adesão de forma digital, a associação digital, tanto de pessoas físicas, e agora nós liberamos para os MEIs. Então, quem tem aí o seu MEI também pode abrir uma conta diretamente pelo canal digital. E ele fala lá com os nossos assistentes virtuais, ou, se preferir, com atendimento humanizado, uma pessoa que está ali respondendo em tempo real às demandas dos nossos cooperados. Então a gente pretende continuar investindo bastante nessa solução, mas conjugando o atendimento humano com o atendimento digital, porque essa é a essência do cooperativismo. Ô Nailson, a gente não pode deixar de falar, nesse balanço de 6 primeiros meses, no investimento social que o Sicoob tem também. Vocês acabaram de divulgar um edital com a relação de instituições que serão beneficiadas pelo Sicoob esse ano. E tem tanta coisa boa ali, rapaz. Eu estou impressionado com a quantidade de histórias boas que estão por trás de nomes de instituição, né, Nailson? E para vocês deve ser muito gratificante apoiar uma instituição e ver que esse apoio tem proporcionado resultado, não só financeiro, mas também na vida dessas pessoas, né? O sistema, o Sicoob, né, ele é feito de pessoas. Então está no nosso DNA o atendimento, né, com essa personalização e as ações sociais. Nós costumamos falar internamente que o Sicoob pode ser um veículo de prosperidade e de desenvolvimento econômico e social. Então o Sicoob trabalha dessa forma e aí o FIS, né, o Fundo de Investimento Social, ele busca promover ações de outras instituições, fomentar aquilo que sozinho o Sicoob não consegue fazer, a gente consegue levar um pouco de recurso para excelentes iniciativas. Eu tenho que fazer esse registro, são muitas iniciativas belíssimas, né? Interessante, que atende as pessoas, né, que chega no público-alvo, né? E dessa forma o Sicoob fomenta com investimento, né, o FIS, investimento social, de uma forma organizada. Então são centenas de solicitações que a gente está conseguindo atender com esse recurso. E como é para vocês poder apoiar essa instituição? Eu acho que não só para nós da administração, mas como eu falo, todos os cooperados, isso é uma construção coletiva. E o Sicoob tem essa formação. Então por isso nós estamos cada vez mais investindo de forma qualificada, qualificando também essas pessoas para solicitar os projetos, né, para fazer as suas inscrições e executar, né, de forma que leve para um número cada vez maior de pessoas. E são projetos de várias frentes, né? Nós temos projetos da área de educação, infelizmente com a pandemia nós tivemos muitos projetos voltados aí para promover o acesso aí à alimentação, doações também que foram realizadas e projetos mais estruturantes também, como projetos ligados à educação e tantos outros. Então, eu acho que todo cooperado Sicoob tem que ficar assim muito feliz e muito orgulhoso desse trabalho que está sendo feito, que só é possível ser feito porque o cooperado nos apoia o sistema Sicoob desde a nossa origem e a gente está conseguindo retribuir para a sociedade dessa forma. Lá no início da nossa entrevista eu falei que a notícia era boa e são várias notícias boas. Quais são as perspectivas para esse segundo semestre de 2021? Dá para se pensar um pouco além disso que já foi conquistado nesse primeiro semestre? Assim, o que a gente está muito satisfeito no ambiente Sicoob é o volume de novos cooperados que todo mês entra para a rede. As pessoas estão conhecendo, estão cada vez mais experimentando e vendo que é uma alternativa viável e real, né, de ser um cooperado Sicoob e usufruir de todas as nossas soluções financeiras e outras soluções que o Sicoob vem distribuindo. Nesse segundo semestre, a gente espera aí, com o avanço da vacinação, que a gente possa ter aí um não acontecimento, né, dessas variantes. Então a gente está olhando de um formato muito positivo. Otimista, positivo. Olhando para um plano de expansão físico que nós estamos realizando, também esse plano digital, o atendimento aqui na região metropolitana do Espírito Santo, por exemplo, o atendimento a alguns bairros, algumas novas agências também no interior e continuando a nossa expansão para outros estados. Então, o cooperado Sicoob pode esperar muito empenho, muito trabalho e muitas novidades que estão por vir aí nesse semestre. No resultado do segundo semestre, o Nailson volta, mas eu quero que ele volte antes, porque a gente tem muita coisa para poder conversar e a conversa é tão boa que o tempo passa e a gente nem percebe. Nailson, queria te agradecer demais a participação aqui conosco e espero que você volte mais vezes, sempre trazendo boas notícias para os cooperados do Sicoob aqui no Espírito Santo. Eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez, falando dos resultados do Sicoob. Reitero
que são resultados coletivos, construídos porque tem todo um grupo de cooperados, as nossas lideranças, né, os nossos profissionais que estão espalhados no Espírito Santo em todas as localidades onde atuamos, né, com essa proximidade com o cooperado. Então eu espero voltar com resultados ainda mais consistentes. Pausa rápida para a gente tomar um café, o Mundo Cooperativo volta já. Olá, tudo bem? Estamos de volta para contar tudo o que podemos fazer por sua cooperativa. Além de garantir que o cooperativismo tenha representatividade como categoria econômica, nós podemos fazer muito por nossas cooperativas. Hoje, os sindicatos cooperativistas disponibilizam consultorias e serviços em 4 importantes eixos estratégicos. O primeiro deles é o eixo jurídico, que inclui assessoria e consultoria jurídicas nas áreas trabalhista e sindical. Quer um exemplo? Quem tem funcionários sabe que sempre bate aquela dúvida: será que eu estou fazendo tudo certinho ou vou correr algum risco trabalhista? Para não errar, basta entrar em contato com o seu sindicato e esclarecer todas as suas dúvidas. E se surgir algum embate de maior proporção, nós vamos estar ao lado das nossas cooperativas, ajuizando ações coletivas para defender os interesses da nossa categoria. Quer mais? Alguns sindicatos de primeiro grau estão se especializando para atuar na conciliação de conflitos, ou seja, ficarão à disposição da sua cooperativa para mediar uma solução amigável e favorável para todos os envolvidos. Eixo Negócios. Aqui o foco é oferecer produtos e serviços que ajudam a alavancar os negócios das cooperativas. O carro-chefe desse eixo é a assistência técnica e negociação coletiva. Afinal, desde a aprovação da reforma trabalhista em 2017, as convenções e os acordos coletivos ganharam mais força e visibilidade. Mas para assinar instrumentos benéficos para todos, é preciso habilidade negocial e conhecimento jurídico, qualidades que os sindicatos cooperativistas têm de sobra. É um apoio tanto em uma mesa de negociação, com a vantagem de que estaremos sempre ao lado da sua cooperativa. Já o eixo inteligência sindical ajuda a manter nossas cooperativas antenadas a tudo o que acontece nas esferas sindical e trabalhista por meio de publicações, estudos setoriais e cursos de capacitação. Por fim, temos o eixo administrativo. Ele oferece apoio estrutural para que sua cooperativa funcione cada vez melhor no dia a dia, oferecendo, inclusive, infraestrutura física para a realização de eventos. E tudo o que apresentamos agora é só um pouco do que oferecemos para as nossas cooperativas. Para saber mais sobre o sistema sindical cooperativista, acesse nosso site somoscooperativismo.coop.br e clique na aba CN Coop. Sistema OCB. Bora subir as montanhas para curtir o friozinho do inverno capixaba? Um bom convite para este domingão, hein? O inverno capixaba é um espetáculo à parte. É nesta época do ano que os turistas sobem a serra para curtir o friozinho das montanhas capixabas. E se esse é o destino, lá vamos nós, rumo a Domingos Martins. Cidadezinha charmosa, colonizada por alemães. Fim de semana por aqui é sempre assim. Um dos motivos é esse, exatamente o romantismo, o clima que a cidade oferece, o friozinho característico nessa época do ano aqui, né? E aí é isso, diversão, final de semana, pra lá de bom, com certeza. Se tem um produto que é a cara do inverno no Espírito Santo, ele é o morango. E aqui na região são muitas propriedades como esta, em que o turista pode vir visitar e ainda, levar morango para casa. E por que não saboreá-lo no meio da plantação? Docinho e orgânico. O carro-chefe aqui é o morango. Ele traz o povo para cá. Esta é a propriedade do seu Rainor. Fica no distrito de Aracê. Quando o senhor decidiu abrir a propriedade para o turista? Tem 12 anos. 12 anos que a gente já faz isso aí, o Colipag de turismo. Aqui começou com o incentivo do pessoal da Incapere. E a gente até que não acreditava muito, mas com o decorrer do tempo a gente começou trabalhando, viu que daí ia dar certo e estamos aí até hoje. A criançada se diverte. Eu sempre vim com meu esposo e dessa vez eu trouxe minhas filhas para conhecer. É uma região com muitas belezas naturais, né? E aconchegante, hospitaleira, então está sendo muito gostoso curtir esse inverno, né? Esse tempinho gostoso.
Tem os passeios só para casais e tem também para as crianças. Então, dessa vez nós estamos fazendo os passeios com as crianças e está sendo muito gostoso. Os adultos também gostam da brincadeira, por que não? Só não pode chegar tarde. Morango é tudo de bom, né? É tudo. Nossa, a gente estava doido para vir aqui. Pena que não deu para colher tanto, né? Que acho que já vieram para cá e colheram primeiro que nós, né? Mas é tudo de bom, nós estamos amando isso aqui. A gente já tinha feito lá no Rio, lá em Nova Friburgo, tem também plantação de morango, mas aqui no estado nunca. A minha mãe queria pegar agora e comer. Eu falei, não mãe, calma aí, vamos pesar, pagar primeiro, depois a gente come. Eu tenho que agradecer só o povo, porque ele fica cheio todo dia assim, todo dia, fim de semana é assim. E o senhor está feliz? Graças a Deus, porque a gente vive da agricultura, vive disso, né? E eu tenho um filho, agora vai trabalhar aqui também, a minha nora também vai trabalhar aqui, então vai atender melhor o povo, porque primeiro era sozinho, e aí vai crescer mais, né? A região das Montanhas Capixabas é um verdadeiro refúgio para quem procura paz em meio à correria das grandes cidades. Nós estamos a aproximadamente 1h30 da capital Vitória e aqui, em Venda Nova do Imigrante, muitos produtores rurais literalmente abriram as suas propriedades para receber o turista. E o que faz o turista vir para este local é este visual. Olha que lindo! A gente tinha esse sonho há mais tempo. E aí, ano passado, a gente falou, vamos tirar do papel e colocar na realidade. Aí a gente começou com uma hospedagem. No meio do caminho, deu para fazer mais uma. Aí no total são 4 suítes já. Sossego e tranquilidade são apenas alguns dos diferenciais. Tem mais. Acho que o nosso maior diferencial é o nosso trabalho em família, que a gente sempre trabalha junto, um ajudando o outro e auxiliando, né? E também um sítio que tem os produtos artesanais que a gente mesmo que faz, o sítio é todo orgânico, a gente não usa nada de produto químico. E a vantagem é que a gente pode estar pegando muito desses produtos para estar usando na cozinha do bistrô, por exemplo, até para os hóspedes, né? Uma experiência diferente. A gente inaugurou agora no início de julho. Aí no início é sempre assim, mas as hospedagens estão dando super certo, tá sempre ficando alugada. O bistrô também, semana passada deu um movimento e o pessoal gosta de vir, passar a tarde em família, ficar, tomar um vinho. É um diferencial muito bom e que a gente fica muito satisfeito. Inverno combina com um bom vinho, não é mesmo? E você vai conhecer agora uma adega no mínimo diferente, inusitada, subterrânea, dentro de uma caverna. Mas, para chegar lá embaixo, a gente precisa colocar os equipamentos de segurança. Vocês viram aí que não é tão fácil quanto parece, né? Mas ainda não acabou não. Tem mais. A ideia da adega subterrânea partiu do Paulo, numa andança pela propriedade. Há 20 anos atrás, a gente veio procurar água, que a nossa nascente estava secando, aí a gente veio tentar canalizar ela mais para cima. A gente sabia que existiam esses buracos, mas nunca tinha entrado dentro, sabia o que existia embaixo. Quando a gente começou a entrar nas cavernas, sem equipamento, só com lanterninha de mão, tal, aí a gente escutava a água pingando no fundo da caverna. A gente falava, tem alguma coisa mais pro fundo. E a gente veio explorar. Aí achamos esse buraco aqui embaixo, né, e aquilo ficou na memória. Um dia vai servir para alguma coisa. Aí quando a gente começou na produção de bebidas, licores, vinhos, a gente falou assim, vou botar uns vinhos lá embaixo para envelhecer pra gente, consumo próprio. E foi onde que a gente veio aqui um dia, montou uma prateleira, colocamos umas garrafas de vinhos, e daí surgiu então a ideia de fazer o vinho da caverna, para poder abrir para visitação. E esse vinho é realmente diferente? Sim, o paladar dele é diferente, porque ele está num ambiente de umidade controlada, temperatura controlada, escuridão total. Então ele acaba melhorando a qualidade do vinho. Antes produzia o que aqui? A propriedade sobrevive de quê, Paulo? Então a gente trabalhava com agricultura e ainda trabalha,
E aí, a partir de uns 12 anos para cá, a gente entrou no ramo de mel. A gente trabalha com mel. Méis de abelha sem ferrão, outros. Aí depois, há 3 anos, a gente começou a trabalhar então com produção de bebidas, licores e fermentados e vinhos. E como é que as pessoas fazem para vir aqui? Olha, então, a gente tem o nosso Instagram, né? @apiariosgueirinha. O acesso aqui é pela BR-262, no quilômetro 82. Né? A gente está a 4 quilômetros da BR. Qual que é a reação das pessoas quando elas chegam aqui dentro? Ficou surpreendidas, porque elas imaginam uma coisa diferente, né? Porque aqui é uma situação bem rústica, bem rudimentar, como eu costumo falar, é do tempo das cavernas. Essa é só a primeira experiência, você pensa em aumentar, expandir? Sim, a gente tem um circuito de trilhas de caverna, que a gente está pensando em abrir futuramente. Que como está sendo uma coisa de experiência, tanto para a gente quanto para as autoridades, bombeiros, essas coisas, a gente então está trabalhando, a princípio, com a visitação da adega subterrânea e mais para frente a gente vai fazer a trilha das cavernas. Quem pensa que o inverno do Espírito Santo é só paz e tranquilidade, tem um pouquinho de aventura e adrenalina também, né? Tem muita coisa para ser mostrada ainda. Por hoje é só, eu espero que você tenha gostado. Para rever o nosso programa, você já sabe, basta acessar o portal Sim Notícias em simnoticias.com.br. Quer saber o que acontece nos bastidores das gravações? Nos acompanhe então nas redes sociais, no Instagram e também no TikTok, no @bpfaustino. A gente se encontra numa outra oportunidade. Até lá! Tchau! Olá, tudo bem? Estamos de volta para contar tudo o que podemos fazer por sua cooperativa. Além de garantir que o cooperativismo tenha representatividade como categoria econômica, nós podemos fazer muito por nossas cooperativas. Hoje, os sindicatos cooperativistas disponibilizam consultorias e serviços em 4 importantes eixos estratégicos. O primeiro deles é o eixo jurídico, que inclui assessoria e consultoria jurídicas nas áreas trabalhista e sindical. Quer um exemplo? Quem tem funcionários sabe que sempre bate aquela dúvida: será que eu estou fazendo tudo certinho ou vou correr algum risco trabalhista? Para não errar, basta entrar em contato com o seu sindicato e esclarecer todas as suas dúvidas. E se surgir algum embate de maior proporção, nós vamos estar ao lado das nossas cooperativas, ajuizando ações coletivas para defender os interesses da nossa categoria. Quer mais? Alguns sindicatos de primeiro grau estão se especializando para atuar na conciliação de conflitos, ou seja, ficarão à disposição da sua cooperativa para mediar uma solução amigável e favorável para todos os envolvidos. Eixo Negócios. Aqui, o foco é oferecer produtos e serviços que ajudam a alavancar os negócios das cooperativas. O carro-chefe desse eixo é a assistência técnica e negociação coletiva. Afinal, desde a aprovação da reforma trabalhista em 2017, as convenções e os acordos coletivos ganharam mais força e visibilidade. Mas para assinar instrumentos benéficos para todos, é preciso habilidade negocial e conhecimento jurídico, qualidades que os sindicatos cooperativistas têm de sobra. É um apoio tanto em uma mesa de negociação, com a vantagem de que estaremos sempre ao lado da sua cooperativa. Já o eixo inteligência sindical ajuda a manter nossas cooperativas antenadas a tudo o que acontece nas esferas sindical e trabalhista por meio de publicações, estudos setoriais e cursos de capacitação. Por fim, temos o eixo administrativo. Ele oferece apoio estrutural para que sua cooperativa funcione cada vez melhor no dia a dia, oferecendo, inclusive, infraestrutura física para a realização de eventos. E tudo o que apresentamos agora é só um pouco do que oferecemos para as nossas cooperativas. Para saber mais sobre o sistema sindical cooperativista, acesse nosso site somoscooperativismo.coop.br e clique na aba CN Coop. Sistema OCB. Invista no Sicoob. Saiba mais em sicoob.com.br/para todos.